No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber na hora que você vai comprar uma fonte para o seu computador. Eu sou Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. A primeira coisa que você precisa saber é que sim, a fonte ela é o componente mais importante em seu computador, porque é ela que vai gerenciar a energia para todos os hardwares aí presentes na sua máquina. Imagina você se cada hardware tivesse que ter um cabo de energia para você ligar numa tomada. Ia ter que ter bastante tomada, né, pessoal? Sem contar que o risco seria bem maior. Então a fonte ela gerencia essa energia com qualidade, né? Existem peças, por exemplo, no computador que são alimentadas pela placa-mãe. A placa-mãe está recebendo energia da fonte e ela automaticamente alimenta essas peças, como a memória RAM, certos tipos de placas de vídeo. As placas mais inferiores elas são alimentadas pela entrada PCI Express. Já as placas mais tops, digamos assim, são alimentadas direto pela fonte. Você tem que colocar um cabo lá da fonte direto na placa para poder alimentar essa placa. Outra coisa muito importante que você deve se atentar, muita gente fala sobre isso, Leonardo, mas eu não sei o cálculo, como que eu faço para saber a fonte ideal para colocar no meu computador? É muito simples, o que mais consome energia, o que mais pede demanda de energia na sua máquina é o seu processador e a sua placa de vídeo. Então você tem que fazer o cálculo, geralmente a gente faz o cálculo por aí. Vamos supor que o seu processador tem aí mais ou menos 70 de TDP, 70 watts, que é a energia que ele consome, que ele pede para funcionar. E a sua placa de vídeo, por sua vez, tem 200 watts de TDP. Então é só você somar isso. 200 da placa mais 70, supostamente, tá, pessoal? Estou falando números exatos aqui não. Supostamente 70 aí do processador, que daria um total de 270. Então, automaticamente, a sua fonte seria uma fonte equivalente a essa potência. Só que, é o que eu sempre falo, você tem que sempre dar uma margem de vantagem, uma gordurinha, digamos assim, para a sua fonte. Se a sua máquina ela pede 270, então o que é aconselhável? Você botar aí 100 watts a mais, no mínimo, tá? Se você puder botar mais ainda, entenda bem uma coisa, potência de fonte nunca é demais, tá? Quanto mais você tiver, melhor é, até para futuros upgrades que você queira fazer na sua máquina, você vai poder fazer sem precisar trocar fonte. Se você botar uma fonte bem a conta mesmo da sua máquina atual que você tem, amanhã depois, se você quiser trocar uma placa de vídeo e botar uma placa de vídeo que tem um TDP mais alto, você não vai conseguir, você vai ter que trocar a fonte para poder trocar a placa de vídeo. Então isso aí vale muito a pena. Agora, tenha muito cuidado com esse negócio de fonte real. Essa fonte real, outros chamam de fonte genérica, é essa fonte que já vem quando você compra o computador, exemplo, numa Casas Bahia da vida, né? Aquele computador que já vem montado já. Eu não aconselho, tá, pessoal? Porque vem com peças aí, vem com componentes inferiores. Às vezes até você compra um i7, só que os componentes, as peças, não são de qualidade. Então você vai ter problema futuramente. Então o que acontece? Essa fonte, que geralmente tem aquela chavezinha seletora, né, para você trocar a voltagem, né, entre 110 e 220, então essas fontes não prestam. Por quê? Porque essa fonte, mesmo que você compre um computador com uma fonte, vamos supor, de 500 watts, saiba você que ela não vai entregar esses 500 watts. Geralmente ela entrega menos da metade. Então, quer dizer, você vai ter prejuízo. Prejuízo na questão de energia, prejuízo para a sua máquina, porque o restante dessa energia que a fonte não vai te entregar vai ser dissipada em calor. Então vai esquentar a sua máquina e você vai ter problemas. Então é muito mais importante aí no computador você sim dar uma atenção melhor para a sua fonte. Comprar uma fonte, essa fonte de marca boa, uma fonte com bons componentes, uma fonte com selo de certificação 80 Plus. O selo de certificação 80 Plus é um selo considerado mundialmente. Ele tem suas falhas? Tem, como a gente sabe, né? Enfim, ele visa muito a eficiência da fonte. O que significa o selo de 80 Plus? Significa que aquela fonte ela vai ter que te entregar pelo menos 80% da energia lá total dela.
Vamos supor, se você compra uma fonte de 500 watts, pelo menos ela vai te entregar uma eficiência energética de 480 watts. Fonte, vamos supor, totalmente 100% não existe, tá? Sempre tem uma perdazinha. Mas essas fontes com selo, elas vão te ajudar nisso. Aí muita gente fala, Leonardo, mas eu ouvi falar que o selo não dá para você ter uma garantia. Mas é a única garantia que nós temos. Ou você vai ter como medir a fonte, você vai ter como fazer testes aí profissionais para você saber. Não tem como. O que eu te aconselho é você veja reviews na internet de pessoas que já compraram a fonte. Procure marcas conceituadas no mercado, marcas boas. Às vezes a fonte ela tem até o selo, que é o problema do selo é esse. Se a fonte ela entrega 80% da sua eficiência energética, ela vai receber o selo. E muitas vezes os componentes não são bons. Então é isso muito que a turma fala. E sem contar também que, vamos supor, a empresa ela recebe o selo, depois não é feita uma fiscalização, então a empresa depois ela pode mudar sim os componentes da fonte, botar componentes inferiores e até mesmo perder a eficiência, tá? E vai ter o selo. Então por isso que eu estou te falando, veja reviews, procure marca boa, marca conceituada no mercado, marca séria, porque tem muita marca aí que só quer realmente benefício próprio, né? Não pensa no consumidor. Então esses são os pontos que você deve se atentar na hora que você vai comprar uma fonte. Então se eu esqueci de repente de falar mais alguma coisa, eu procurei não ser tão técnico, falar mais simples para todo mundo entender, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que puder eu vou responder para vocês e vamos fazer aquela brincadeirinha, né, que o pessoal gosta para saber quem chegou até o final do vídeo. Então essa pergunta só você vai poder responder, você que chegou até agora, até o final do vídeo. Primeira coisa, deixa o like, tá? Arrebenta no like, porque o teu like é muito importante aqui para o canal. A pergunta de hoje é: qual é o seu doce preferido? No meu caso, eu não tenho, eu não gosto muito de doce, tá bom? Mas o seu, você deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser bacana que quem não chegou no final do vídeo e gosta de ler os comentários, não vai entender nada, né, do que está acontecendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.